Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Como vocês podem ver, minha voz ainda continua um pouco estranha, mas já está quase 100% ótima, né? Perfeita. Enfim. Bom, gente, sei lá, as coisas que estão acontecendo no país, a tentativa de golpe, enfim, o rombo nas lojas americanas, eu quero falar sobre isso, não vou falar sobre isso no vídeo, tá? Mas quero citar isso, porque isso é meio que um tapa na cara de quem defende a privatização como uma coisa, porque o privado é sempre mais eficiente que o público, tal, né? Então tá aí esse rombo nas lojas americanas para desmentir essa bobagem. Mas enfim, todas essas coisas acontecendo e não tem muito espaço para outras coisas no noticiário. Então eu quero usar o vídeo de hoje para falar de uma coisa que aconteceu na semana passada, uma pequena polêmica que aconteceu na semana passada e que não tomou grande corpo em virtude desses assuntos mais graves, né? Mais graves e mais urgentes. Que foi o seguinte: a ministra do Esporte, Ana Moser, deu uma declaração de que os esportes, né? Aqueles campeonatos de videogame e tal, né, de gamers, não são esportes. E aí veio toda uma enxurrada de críticas, como não, porque não sei o quê, porque tem liga, porque tem isso, porque tem aquilo, porque não sei o que lá. Houve quem defendesse, a maioria das pessoas criticou tal. E eu quero dar o meu posicionamento aqui sobre isso. E aí vocês vão perguntar, mas por que dar um posicionamento sobre isso? Não tem nada a ver com arte, com cultura, com literatura. Bom, enfim. Com cultura tem, mas se a gente for pensar em arte, há da gente fazer um paralelo também, porque existe no nosso imaginário uma coisa muito, muito perigosa sobre o que é arte ou não é arte, né? O que é arte ou deixa de ser arte, que é a mesma coisa em relação ao que é esporte e deixa de ser esporte. Então eu vou falar da polêmica em torno da declaração da ministra Ana Moser, para depois fazer o paralelo com a arte, tá? Bom, então ela deu uma declaração dizendo que os esportes então não eram esportes, eram entretenimento, né? Faziam parte da indústria do entretenimento. E aí muita gente criticou, porque eles treinam, tem liga, tem uma série de coisas. Bom, então eu vou começar me posicionando. Eu acho que ela está corretíssima, né? Os gamers, os esportes não são esportes, são jogos. Nem todo jogo é esporte, né? Se eu jogo dominó, eu estou jogando, mas eu não estou praticando um esporte. Se eu jogo truco, eu estou jogando e não estou praticando um esporte, né? Porque para mim o esporte subentende o uso do corpo do atleta, o ultrapassar barreiras do próprio corpo do atleta, tá? Há uma reflexão aí por exemplo, se a Fórmula 1 seria um esporte ou não. Eu particularmente acho que também não é, mas enfim. Mas aí é uma outra discussão. E por que eu digo que os gamers, os esportes não são esportes? Porque é isso, gente. É uma pessoa sentada na frente de uma televisão jogando videogame. Ok, não há nenhum demérito nisso, né? Mas não há um preparo físico, não há uma necessidade de se vencer barreiras físicas do próprio corpo, não há uma necessidade de alto rendimento físico, né? Que para mim é o que caracterizaria um esporte, tá? Aí vocês vão dizer, não, mas porque tem liga. Então, gente, vamos lá. A gente precisa, e aí vai o paralelo que eu quero fazer com a arte, tá? A gente precisa parar de sacralizar determinadas coisas. Quando a ministra do Esporte está dizendo que isso não é esporte, ela não está menosprezando a atividade. Ela está colocando a atividade no lugar dela, né? Quando eu digo que, por exemplo, uma pessoa que faz um desenho de um cartaz para uma loja, ela não está fazendo arte. Ela está fazendo um desenho. Ela é design, ela não está fazendo arte, necessariamente. Pode ser que esteja, pode ser que não. O
que eu quero dizer é que não significa necessariamente que todo o desenho é arte. Do mesmo jeito, todo jogo não é esporte. E tá tudo certo. Não é um demérito não ser esporte, assim como não é um demérito não ser arte. Isso vem de uma coisa que a gente tem, um imaginário que a gente tem de sacralizar determinadas atividades, como o esporte, como a arte. Quer dizer, o atleta é um ser super especial, o artista é um ser super especial. Então a gente coloca essas pessoas, atletas e artistas, no campo do sagrado, né? Do cara, nossa, meu Deus. E aí quando a gente fala que uma pessoa que joga determinada coisa não é um atleta, ou uma pessoa que desenha uma determinada coisa não é um artista, parece que a gente está menosprezando essas pessoas. E não, né? O videogame tem o seu valor dentro da indústria do entretenimento e tal, e essas ligas milionárias e bilionárias e tudo mais, tá tudo certo, né? Assim como o desenho do cartaz da loja, tal, tem o seu valor estético, é bonito, tal. Ninguém está dizendo que é feio. Quer dizer, ninguém está diminuindo o valor daquilo por ser ou não um esporte ou por ser ou não arte. Eu já falei disso em outras ocasiões aqui no canal. Aliás, se você está chegando agora no canal, assista aos primeiros vídeos do canal, Reflexões sobre Arte, né? Onde eu falo sobre pensadores da arte que falam bastante sobre isso. Mas mesmo depois disso, eu já fiz vários vídeos falando sobre essa questão do ser ou não ser arte. E agora eu quero juntar para essa coisa do ser ou não ser esporte. Quer dizer, o fato dos gamers não serem praticantes de esporte, ou o fato dos esportes não serem esportes, não diminui o valor deles dentro de um determinado nicho da indústria cultural, da indústria do entretenimento, né? A gente pode questionar o porquê se dá tanto valor a isso, não, mas aí é uma outra discussão também que tem a ver com a indústria cultural, que eu também já falei aqui no canal, mas enfim. Mas não é esse o cerne da discussão agora. O cerne da discussão é o seguinte: dizer que não é esporte não é demérito, né? É colocar a coisa no seu devido lugar. E a gente precisa aprender a colocar as coisas nos seus devidos lugares, dar às coisas os seus verdadeiros nomes. Porque enquanto a gente ficar dando nomes fantasiosos às coisas, a gente nunca vai analisar as coisas na sua verdade, na sua autenticidade. Então, por exemplo, enquanto eu ficar dizendo que os esportes são esportes, eu não consigo nem pensar diretamente, nem refletir diretamente sobre os esportes, sobre os campeonatos de videogame, e nem sobre os esportes. E aí, quando uma ministra do esporte fala isso, é porque ela quer colocar um determinado ponto de delimitação no desenvolvimento de políticas públicas. Então ela quer dizer o seguinte: olha, gente, o Ministério do Esporte não vai pensar em políticas públicas para os campeonatos de videogame, porque não tem que pensar. O Ministério do Esporte tem que pensar em outra coisa, tem que pensar em políticas públicas para o esporte. Se os videogames, se os campeonatos de videogame vão entrar em políticas públicas do Ministério da Cultura, do Ministério, sei lá, né? Aí já é outra discussão, mas não vai entrar, os esportes não vão entrar em políticas públicas do Ministério do Esporte. E tá tudo certo, é aí que ela tem razão. Então, quando a ministra do Esporte dá uma declaração dessa, ela não está trazendo nenhum demérito a nenhuma atividade, ela está simplesmente colocando as atividades nos seus lugares certos, dando os nomes certos às coisas, para pensar de maneira correta em políticas públicas para a área dela, que é a área do esporte, que é a área que ela tem que pensar. Tá certo? Então ela não cometeu nenhum erro, ela não cometeu nenhum equívoco, ela está corretíssima, né? Ah, mas os esportes movimentam uma indústria, tal. Então vamos refletir sobre o que os esportes são. Ah, eles são uma forma de manifestação cultural? Eles poderiam entrar em, por exemplo, pela Lei Rouanet ou não? Eles poderiam... Vai ter que ser criada uma categoria específica dentro do Ministério da Cultura para ele? Ou vai se pensar no Ministério do Desenvolvimento Econômico, porque ele tem a ver com o desenvolvimento
de uma atividade econômica, né, de entretenimento mais econômico, enfim. Então, a gente tem que refletir. E para a gente refletir, a gente precisa a gente precisa desmistificar isso, né? E o que a ministra Ana Moser fez foi desmistificar, né? Não é esporte. E ela está correta, não é esporte. Do mesmo jeito que eu preciso desmistificar o conceito de arte. Ah, então, o cara que fez o cartaz para a loja, ele naquele momento não está fazendo arte. Não significa que... Porque é isso que a gente precisa entender, né? O atleta, ele não é atleta 24 horas por dia. Ele é um atleta. Atleta não é uma condição de ser, é uma atividade profissional ou amadora, enfim, existem atletas amadores e tal, mas é uma atividade humana, não é uma condição de ser. A mesma coisa o artista, né? Eu não sou um artista, não é uma condição do meu ser um artista. Eu, às vezes, em determinadas situações, exerço uma atividade artística e por isso, neste momento, estou atuando como artista. É isso, gente, é desmistificar essas coisas, é não confundir atividade com condição de ser, né? Para que a gente possa refletir sobre cada uma das coisas, sem demérito a nada, tudo tem o seu valor dentro da sociedade, a gente pode gostar mais de uma coisa, mais de outra, eu posso gostar mais de videogame do que de esporte, eu posso gostar mais de esporte do que de videogame, eu posso gostar mais de design de móveis do que de pintura artística, eu posso gostar mais de pintura artística do... Ok, tudo tem o seu lugar. Só que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares para que a gente possa refletir sobre cada uma dessas coisas e pensar em políticas públicas, no caso dos agentes públicos, para cada uma dessas coisas, e no caso de pessoas como nós, que não são agentes públicos, refletir sobre a condição de cada uma dessas coisas, sobre a situação de cada uma dessas coisas, sobre a complexidade de cada uma dessas coisas, para que cada uma dessas coisas possa evoluir socialmente, culturalmente, dentro dos grupos sociais, de maneira autêntica, sem nenhum tipo de véu tampando, sem nenhum tipo de melindre, né? E o que a ministra Ana Moser fez nesse caso foi exatamente isso, colocar a coisa no seu devido lugar como uma agente pública para determinar o seu campo de atuação no desenvolvimento de políticas públicas dentro da sua área. É isso, tá certo? Bom, eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha disso. Comentem, né? Vamos abrir um debate, como eu sempre digo, um debate respeitoso a gente abre, né? Vamos lá. Comentem se vocês concordam comigo ou não, se vocês concordam com a ministra Ana Moser ou não. Coloquem aí nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. Vamos engajar. A gente tem a meta de chegar a 1000 inscritos até o meio do ano. Então a gente depende muito de cada uma de vocês e de cada um de vocês para atingir essa meta, tá bom? Visitem nosso blog, nossas redes sociais. Nós estamos com o chamamento aberto para o 11º número da revista Fluxos. Vão lá no blog e vejam as regras do chamamento, se quiserem mandar textos. Curtam aí as coisas, sigam as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, o Cu, enfim. Sigam a gente aí nas redes sociais, vamos criar esse engajamento. E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha no Apoia-se. O link está aí na descrição do vídeo. A campanha é muito importante para a gente poder desenvolver tudo que a gente quer. E qualquer colaboração mínima, a colaboração mínima é de R$5, tá? E tem outras colaborações maiores, então assim, qualquer colaboração que vocês puderem dar para nós é muito importante, tá bom? É isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.